Olá pessoal, vamos fazer aqui a correção da terceira atividade de matemática que vocês fizeram no dia 25/8, tá certo? Atividade também preparação para a prova que vocês irão realizar. Essa atividade ela tinha os seguintes conteúdos: regra de 3, porcentagem e juros simples, que eram os assuntos que a gente já tinha previsto como revisão para esse terceiro período nesse mês de agosto, tá certo? Então esses foram os conteúdos que tinha na atividade que vocês realizaram. Uma pequena frase para vocês do Galileu: a matemática é o alfabeto que Deus usou para escrever o universo. Realmente isso é verdade, Deus usou a matemática para fazer o universo, porque você vê tudo que tem no universo tem formas geométricas, então que representa a matemática, ok? Então vamos lá. Na primeira questão, o preço de um produto sofreu um acréscimo de 15% sobre seu valor. Esse produto custava R$500. Qual o valor após o acréscimo? Então, essa questão aqui é uma questão de porcentagem. E como você pode ver, tem a palavra acréscimo. Se tem a palavra acréscimo, significa que o valor desse produto vai aumentar, tá certo? Então, aqui o valor desse produto tem que aumentar depois desse acréscimo de 15%. Então, vamos ver aqui como é que fica essa questão. Primeiro eu vou calcular a porcentagem para descobrir o valor do acréscimo em reais, porque eu sei quanto é que vale esse acréscimo em porcentagem. Agora em reais ele vale quanto? É isso que eu vou ter que descobrir, tá bom? Então vamos lá. Então calculando essa porcentagem eu vou calcular 15% de 500. Como a gente já viu, porcentagem eu posso transformar em fração, então 15% será 15 sobre 100. Então 15 sobre 100 vezes 500, que vai dar igual a 15 vezes 500 sobre 100, 15 vezes 500, 7.500 sobre 100. Esse 7.500 eu posso cortar os dois zeros dele com dois zeros do 100 e vai sobrar somente 75. E aí você vê que tem uma das opções, o item A tem 75, mas essa não é a resposta, porque ele quer saber qual é o valor desse produto após o acréscimo. Se é após, então eu tenho que somar esse acréscimo que eu descobri com o valor original desse produto, tá certo? Então, R$75 é o valor do acréscimo e o valor pago será quanto? O preço original mais o acréscimo. Quanto era o preço original? 500 mais o acréscimo de 75 dá R$575. Então, o valor pago será de R$575 para esse produto, tá certo? Alternativa correta, item D. Então, questão de porcentagem envolvendo acréscimo. Se é acréscimo, o valor do produto tende a aumentar, ok? Segunda questão. Numa comunidade com 320 pessoas, sabe-se que 25% são idosos e 40% são crianças. Nessas condições, o total de idosos e crianças nessa comunidade eu tenho que somar o total de idosos e o total de crianças dessa comunidade. Para isso, eu tenho a porcentagem de cada um deles. Eu tenho a porcentagem de idosos e a porcentagem de crianças. Então é só eu calcular a porcentagem de cada um deles do total de pessoas que tinha e depois somar esses valores, tá certo? E é isso que nós vamos fazer para essa questão. Então, nesse caso é só calcular as porcentagens para descobrir o número de idosos e crianças. Vamos primeiro para os idosos. Quanto é os idosos? 25%. 25% de quanto? Total, que é 320. Calculando 25% de 320, eu tenho 25 sobre 100 vezes 320. 25 vezes 320 sobre 100, 25 vezes 320 dá 8.000. 8.000 sobre 100 dá 80. Então, nessa comunidade eu vou ter 80 idosos. Agora a quantidade de crianças vai ser quanto? Quanto é as porcentagens de crianças? 40%. Então, calcula 40% de 320, que é 40 sobre 100 vezes 320. 40 vezes 320 sobre 100, 40 vezes 320 dá 12.800. 12.800 sobre 100 dá 128. Então aqui eu tenho que o total de idosos é 80 e o total de crianças 128. Agora soma o número de idosos e o número de crianças para saber o total nessa comunidade, dos dois juntos. Então 80 dos idosos mais 128 das crianças vai dar um total de 208. Então nessa comunidade eu tenho 208 entre idosos e crianças. Alternativa correta, item D, ok? Vamos para a terceira. A terceira, lê os quadrinhos abaixo e assinale a opção que os completa corretamente.
Uau, seu carro andou 60 quilômetros e só gastou 4 litros de combustível. Ele é bem econômico. Vou até a casa do Beto, são 150 quilômetros. Vá no meu carro. Dá para você bancar o combustível? Só vou gastar litros. Então, tem que preencher essa parte aqui. Quantos litros é que ele vai gastar nessa situação? Então, nesse caso aqui, eu tenho uma questão de regra de 3. Como a gente já viu, a gente está estudando a regra de 3 simples. E ela é de dois tipos, direta e inversamente proporcional. Diretamente proporcional, quando as duas grandezas aumentam ao mesmo tempo ou quando as duas grandezas diminuem ao mesmo tempo. E inversamente proporcional é quando uma grandeza aumenta e a outra diminui. Nesse caso, vamos ver qual é a situação que nós temos. Primeiro montaremos a regra de 3. Para isso nós precisamos das grandezas. Quem são as grandezas aqui? Quilômetros e litros. O primeiro personagem disse que fez 60 quilômetros com 4 litros. Só que ele vai percorrer quantos quilômetros agora? Vai percorrer 150. Ele vai gastar quantos litros? É isso que a questão quer e que vai preencher o espaço vazio que está faltando no último quadrinho. Vai preencher com X, porque eu não sei quanto é esse valor ainda. Eu vou descobrir. Correspondência. E aí eu tenho o seguinte. A quantidade de quilômetros aumentou. A distância que eu vou percorrer vai aumentar. Se a distância que ele vai percorrer vai aumentar, a quantidade de litros que ele vai gastar, obviamente, também vai aumentar. Nesse caso, eu tenho uma regra de 3 diretamente proporcional, porque as duas grandezas aumentam. Se as duas grandezas aumentam e é direta, eu vou multiplicar em x. 60 vezes x, 150 vezes 4. 60 vezes x, 4 vezes 150. 60x igual 4 vezes 150, 600. Agora eu vou pegar esse 60 que está multiplicando x e passar para o outro lado dividindo. Tá certo? Então, vendo aqui, voltando aqui para a situação, fica x igual a 600 sobre 60. 600 dividido por 60 dá igual a 10. Então, ele vai gastar 10 litros para percorrer 150 km se for no carro do outro personagem. Certo? Então, vai gastar 10 litros para percorrer 150 km. Alternativa correta, item B. Ok? Vamos para a próxima. Quarta questão. Para fazer um determinado serviço, 5 engenheiros levam 40 dias. Então, em quanto tempo 10 engenheiros fazem o mesmo serviço? Novamente, eu tenho uma questão de regra de 3. Então, eu vou ter que montar minha regra de 3. Para isso, eu vou descobrir logo as grandezas. Quem são as grandezas? Engenheiros e dias. Aí ele fala que 5 engenheiros levam 40 dias para fazer um serviço. Se for 10 engenheiros, eles levarão quanto tempo para fazer a mesma obra, o mesmo serviço? Então aqui, eu vou ter o seguinte. Se a quantidade de engenheiros aumentou, se eu tenho mais pessoas trabalhando, eu vou gastar mais ou menos dias para fazer a obra? Obviamente eu vou gastar menos tempo. Se eu tenho mais pessoas para fazer um serviço, eu faço ele mais rápido, então eu vou ter menos tempo. Nesse caso, essas grandezas, como uma aumenta e a outra vai ter que diminuir, ela é inversamente proporcional. Se ela é inversamente proporcional, eu vou multiplicar direto, certo? 5 vezes 40, 10 vezes x. Começando sempre por onde tem a letra, 10x, 10 vezes x igual a 5 vezes 40, que fica 10x igual a 5 vezes 40 dá 200. Agora esse 10 que está multiplicando x vai passar para o outro lado dividindo, vai ficar abaixo do 200. Então fica x igual a 200 sobre 10. 200 dividido para 10, 20. Então 10 engenheiros vão fazer esse serviço em 20 dias, certo? Vão fazer o serviço em 20 dias. Alternativa correta, item D também, ok? Então mais uma questão de regra de 3, nesse caso aqui uma regra de 3 inversamente proporcional. Vamos para a próxima. Um imóvel garante rendimento de 30% ao ano sobre o capital investido. Se o empresário investir R$90 mil neste imóvel, ele terá após 3 anos um rendimento de... Qual é o rendimento desse empresário depois desses 3 anos? Então essa questão, quando ele fala rendimento, é para me calcular somente os juros. Os juros é que é esse rendimento, esse valorzinho extra. Então, vou calcular somente os juros. E os dados da questão. Os juros eu não sei quanto é. O capital, que é o valor que o empresário vai investir, é 90 mil. A taxa é 30% ao ano. E o tempo vai ser os 3 anos.
Então eu vou aplicar, né, substituindo a fórmulazinha dos juros, né, JCIT sobre 100, substituindo os valores eu tenho, no lugar do capital 90 mil, no lugar da taxa 30 e no lugar do tempo 3, 90 mil vezes 30 vezes 3 sobre 100. Multiplicando os três números de cima, vai dar 8 milhões e 100 mil, dividido por 100. Cortando dois zeros, vai sobrar o que? 81 mil reais. Então, em 3 anos, como ele só quer os juros, acabamos de descobrir, em 3 anos ele vai ter um rendimento de 81 mil reais, tá certo? Então, teremos rendimento de 81 mil reais. Alternativa correta, item C. Okay? Então, essa questão é uma questão de juros simples, que envolvia apenas para você calcular os juros, tá certo? Então, finalizamos aqui a atividade dessa semana. Esse é o meu canal no YouTube, né? Matemática Anderson. Tá aqui o link do canal. Se inscrevam, compartilhem, deixe seu like e dê sugestões, façam críticas, elogios. Fique bem à vontade, tá certo? Até a próxima.